Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós daremos prosseguimento às artes plásticas da primeira geração do modernismo. Na aula passada, nós tratamos especificamente da Tarsila do Amaral e do Lázaro Segall. Hoje falaremos um pouco de Anita Malfatti e de Cavalcante. Quando nós falamos de Anita Malfatti, nós percebemos que a sua exposição de 1917, em especial o artigo do Sr. Monteiro Lobato, Paranoia ou Mistificação, acabaram por ser o grande estopim que iria gerar a Semana de 22. A Anita, desta geração, tanto ela como a Tarsila, são duas pintoras muito bem preparadas, que viajaram muito. A Anita viajou para os Estados Unidos, viajou para a Europa, fez cursos por lá. Então, resumindo, é uma pintora já com uma grande bagagem cultural, sem dúvida nenhuma, mas que, infelizmente, ela estava muito além de sua época. Não só ela, mas todos os modernistas. E caiu sobre a cabeça dela a ira do Monteiro Lobato, o que acabou gerando um desconforto tão grande para a pintora, que ela ficou praticamente meio que acuada durante um bom tempo. E nós vamos então, nesse sentido, começarmos a observar o que é que a Anita traz de novo. Ela trabalha muito tendências do expressionismo e do cubismo, mais voltado para o expressionismo. A gente nota também a influência de Paul Gauguin, pós-impressionista. Gauguin trabalhava muito com tons de amarelo, e Anita Malfatti vai seguindo no mesmo sentido. A tela Mulher de Cabelos Verdes, por exemplo, ela tem alguns aspectos bastante peculiares. Observemos, o rosto da mulher, ela não tem uma naturalidade na forma. Como já falamos, não há a intenção em criar esta naturalidade. É um rosto angulado. Observemos, por exemplo, os olhos na forma de losango. E o cabelo verde, que para a época, 1915, isso aí era um escândalo. Os tons amarelo, amarronzado do rosto também buscam uma ideia de expressionismo que acaba de se destacando na face da personagem. Em Um Homem de Sete Cores, foi uma tela que ela começou lá na Europa e terminou aqui no Brasil. Se você for observar ao lado, você tem uma escultura do Umberto Boccioni, né? Boccioni, que era um futurista por excelência. E aqui nesse sentido, é claro que a Anita ela deva ter visto essa imagem ou pessoalmente, ou em uma revista lá na Europa, ou em um jornal, e ela guardou essa imagem e ela faz uma belíssima paráfrase, só que mudando um pouco do estilo. Ela traz do futurismo para o expressionismo. Quando coloca O Homem de Sete Cores, percebemos que há tonalidades distintas de verde, amarelo e tons azulados. Notamos também que há toda uma paisagem marcada por uma paisagem tropical, bananeiras, lírios. Então, esse homem de sete cores é um homem primitivista, é um homem que vai ao encontro da proposta de toda a geração do modernismo dentro do primitivismo, que o Oswald de Andrade na poesia fez, em Poesia para o Brasil, que o Mário de Andrade fez, por exemplo, em Macunaíma. Agora, em O Torso, é notório as distorções na musculatura do personagem. É um personagem que deixa entender que é forte, mas as distorções são propositais. As tonalidades de amarelo se sobrepondo com laranja e com marrom dão um tom expressionista muito forte. Então, o Torso, nesse sentido, se torna uma tela expressionista não apenas pela forma como ela trabalha as cores, mas também pela distorção das imagens. Em A Boba,
é uma das telas que eu mais gosto dela. Primeiramente, nós temos algumas coisas que são bem interessantes. Ela consegue conciliar um desalinhamento. É uma tela desarmônica, mas que acaba por trazer um conjunto harmônico. Eu explico. A cadeira, perceba que ela vai para o lado esquerdo de quem está vendo a tela. A moça que está sentada, a senhora, está do lado direito. Então você percebe que não há uma harmonia neste sentido. Quando observamos, por exemplo, o penteado, também não é muito diferente. Inclusive o nariz, a formatação do nariz. Mas o que é mais expressivo nesta tela é o olhar. É um olhar de ensimesmamento. É um olhar de introspecção. É o olhar de uma pessoa abobalhada, um tanto quanto louca. Por isso o nome Aboba. É um olhar bastante forte, marcante, não tem como nós nos depararmos com essa tela e o olhar não chamar a nossa atenção. E todo esse conjunto desarmônico que aparece na imagem mostra exatamente uma desarmonia psíquica da personagem. Nesse sentido, a tela se torna bastante interessante. Fora, claro, o tom de amarelo marcante. Em Tropical, aqui já se nota a ideia de fazer uma imagem de brasilidade. Veja, por exemplo, que nós temos uma mulher, uma mulata, e ela está trazendo um cesto de frutas, que são frutas tropicais, como banana, como mamão, como abacaxi, enfim. A gente percebe uma paisagem de fundo marcada por palmeiras. Então, a ideia da brasileira, a ideia da mulatice brasileira associada à paisagem tropical, isso foi muito defendido pelos pintores e, obviamente, escritores modernistas. A tela, O Homem Amarelo, o Mário de Andrade ele ficou tão apaixonado por ela que a comprou da Anitta. Realmente é uma tela que chama bastante a atenção. O rosto do nosso personagem tem traços cubistas no sentido de ser todo formatado em linhas retas. Não só a formatação da face, mas também do próprio rosto. Observemos que há um certo desnível, um delineamento diagonal que vai da sua esquerda à direita, onde é quebrado quando ele está apoiando com o braço aqui. O olhar dele também é bastante expressivo, e além da cor amarela que ela usa por demais. Então, a formatação do rosto cubista, o uso das tonalidades discrepantes, lembra um pouco também a estética expressionista. Mário de Andrade I. Olha, o Mário realmente foi o papa do modernismo, não temos como negar. E ele foi retratado pelo Lázaro Segall, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti. Todo mundo fez uma tela do Mário, é incrível. Mas este Mário é um Mário expressionista. E não só expressionista, é um Mário triste. Nós percebemos pelo delineamento triangular da boca, pelo delineamento triangular não só dos olhos, mas também dos óculos, que dá esta ideia de tristeza e abatimento. Um certo desleixo na barba por fazer, por exemplo. Além, claro, de todo um contraste de cores, um pano de fundo, diante do amarelo forte, intenso, que marca a tela, mostrando esse contraste expressionista com o Mário de Andrade um tanto quanto... Bem, quando falamos de Di Cavalcanti, eu vou começar a falar do Di Cavalcanti me utilizando de uma frase do Mário de Andrade, me permita. Di Cavalcanti foi o pintor da mulatice brasileira. E realmente, o Di trabalhou a nossa mulatice,
E não só a nossa mulatice, não é apenas uma questão de cor de pele, é uma questão de sincretismo cultural. A cultura, as tradições, o dia a dia e, em especial, o dia a dia das pessoas menos favorecidas. Trabalhou os becos, as favelas, as rodas de samba, trabalhou os morros, trabalhou as ruas de prostíbulos. O Di Cavalcanti foi buscar, com seu olhar crítico e atento, exatamente não apenas uma paisagem brasileira humana, mas também uma paisagem social. Em nossa primeira tela, 5 moças de Guaratinguetá, a gente observa como ele vai criando perfis de mulatice, perfis de brasilidade, um tanto quanto distintos. Nesta primeira moça à nossa direita, você observa como ele faz o rosto dela em um traço, de certa forma, semicircular. E ele faz questão de dar um alargamento, tanto no queixo, como no nariz e no olho. Essas linhas, elas são cubistas, mas esta deformação, ela é expressionista. Ó, lá por fundo, por exemplo, nós temos uma outra moça que está assim, a outra já próxima já está dessa forma, um pouco acanhada. Os tecidos das roupas são tecidos simples, o que mostra a simplicidade do brasileiro. A tela samba ela foi perdida em um incêndio. Ela fazia parte de uma coleção particular no Rio de Janeiro, não só ela, mas várias outras. Ficamos apenas com esta imagem. E é uma das telas que melhor representa a questão de brasilidade do Di Cavalcanti e de mulatice. Inicialmente, o título da tela, samba. O samba é um estilo de música marcante na cultura do brasileiro. À frente da tela, se destacando, nós temos uma mulher que ela está parcialmente desnuda aqui no tronco. Um seio está à mostra e o outro não. Uma saia que não chega até os pés. E isto lembra, por exemplo, a Rita Baiana dançando lá no cortiço freneticamente no dia que o Jerônimo ficou louco por ela. Por trás dela, nós temos uma outra dançando e também a sensualidade. Ela está sem nada cobrindo o tronco. Várias pessoas dançando. Observemos que os tons, os traços, ora são cubistas, como o deste rapaz que está ao canto direito, ora são expressionistas, especialmente no olho da protagonista da tela. E olha que curiosidade, em meio ao samba, em meio à alegria, em meio, enfim, ao prazer, nós temos um rapaz aqui, ó, no canto direito, calado, quietinho, o que dá uma certa lembrança do pensador de Rodin. Cena de rua com mulher. Esta tela, ela é feita na diagonal, propositalmente. É como se o espectador viesse aqui, dobrasse a rua e se deparasse com essa cena. Nós observamos que não há nada na rua a não ser uma mulher, um vestido verde, abrir a porta, dar-se a entender que é de madrugada. Então já percebemos que se trata de um prostíbulo. O Di trabalhou bem essa questão do prostíbulo, a prostituição, os excluídos. Toda a construção arquitetônica é feita em traços cubistas, linhas retas predominantemente. Mas o Di ele tem uma característica muito curiosa. Os braços, os membros, os braços e as pernas são inchados, o que são marcas do expressionismo dele. Aqui, mais uma outra cena que mostra exclusão social. Menino com galo brincando. Notamos que a paisagem que temos é uma paisagem do morro, ela está ao fundo. O menino também é negro, acompanhado de 2 meninos ao lado, fazendo a paisagem dos 3, onde são 3 meninos negros. Um menino descalço, ali com galo, que possivelmente o levará para uma rinha. Aí você tem os costumes de época, as rinhas que eram muito comuns naquele momento, as favelas, a completa desassistência social das favelas, né? Os meninos soltos fazendo o que bem entendem. Então são telas que marcam a denúncia do dia. Agora, esta tela, Pescadores, ela chama a atenção por vários motivos. Quando você vai fazer uma tela, muitas vezes a primeira coisa que você pensa é o ponto de luz.
De onde vem o ponto de luz? Ora, se o ponto de luz vem daqui, então a sombra tem que ser projetada neste sentido. Então a luz vem aqui e a sombra vem assim. Então é natural. Nesta tela, a gente percebe que o ponto de luz ele é horizontal. Então ele vem neste sentido. Nosso primeiro personagem, o homem, observemos que parte dele literalmente está no claro e outra parte está no escuro. Mas não tem um ângulo que faça isso. Está totalmente na horizontal. Então ele quebra esta noção tradicional de pintura. Observemos como os braços inchados, as pernas também, são bem desproporcionais com relação à cabeça dele. Os tons são predominantemente marrons e verdes, o que dá um aspecto um tanto quanto expressionista. Quando nós partimos para outra personagem, ele aqui faz uma coisa lindíssima. Eu quero começar a destacar a mão desta personagem. Veja que ele faz linhas muito grossas entre os dedos, para dar a ideia de uma mão rude pelo trabalho. Mas esta mão rude, áspera, calejada pelo trabalho, ela segura uma flor. A delicadeza aqui, de certa forma, contrastando com o aspecto rude e maltratado das mãos. A cabeça dela, também menor do que a proporcionalidade do corpo. Ele aqui está tratando um peixe, nós estamos em um ambiente marinho, né, ali próximo ao porto, e ela está com um cesto de frutas para vender. Então é um casal ambulante, onde ele pesca, está ali com os peixes, e ela aproveita e vai vendendo as frutas. Uma cena bastante comum até hoje. Nascimento de Vênus. Quem não se lembra do Nascimento de Vênus do senhor Sandro Botticelli, 1485? Ora, ali em O Nascimento de Vênus, Botticelli pegou e retratou a beleza europeia. Uma mulher magra, esguia, alta, loura, olhos claros, pele branca. E o de Cavalcanti pegou e fez a sua Vênus uma mulata, cabelos crespos. Observemos o contraste das duas telas. Dá para perceber que o de Cavalcanti ele vai pegar, de certa maneira, uma bela paródia, no sentido de distorcer o conceito de beleza. Se para você o conceito de beleza é europeu, para mim o conceito de beleza está centrado na miscigenação. Então há uma distorção deste conceito de beleza. Nós temos aqui na tela original de 1485 os Zéfiros soprando para que a Vênus chegue, enquanto a ninfa se prepara com um manto vermelho para cobrir a nossa Vênus. Esta ninfa com manto vermelho, ela está representada na tela do de Cavalcanti, lá no pano de fundo, com a mulata segurando um pano branco, enquanto as outras duas mulheres, uma mulata e uma negra, também estão amparando a nossa Vênus. Então, o padrão de mulher brasileira sensual que sempre foi destacado foi a ideia da mulata. O Gilberto Freire trabalha muito isso em Casagrande Senzala. E você vê isso no de Cavalcanti, no samba, por exemplo, e também nesta tela. E aqui você tem pescador e barcos. Esses temas marinhos eles foram muito comuns no de Cavalcanti. E trabalhou festas populares, sambas, enfim, mas também trabalhou muito essa temática de barcos, pescadores. E aqui ao lado, em tinta nanquim, ele fez um retratozinho do Mário de Andrade. Mas uma imagem, uma caricatura muito curiosa, porque ela é, de certa maneira, cubista. Você percebe que o nariz do Mário mais parece uma pera, os olhos, os óculos, a formatação da cabeça, só que uma cabeça bem grande, né? Desproporcionar um pouco com o corpo. E olha como é que ele está. Ele está aqui, ó, na formatação de O Pensador. Uma belíssima homenagem que ele fez ao amigo, claro, no sentido de dizer assim, olha, você é o papa do modernismo. Ele, o Emiliano de Cavalcanti, junto com o Mário Oswaldo, os três estiveram à frente da organização do movimento. E o Di sabia da potencialidade intelectual do Mário de Andrade de criar um substrato para o modernismo. Por isso ele faz uma belíssima homenagem aqui, lembrando o Pensador. Tudo bem? No nosso próximo encontro, nós iremos avançar tratando de outros artistas plásticos que marcaram esta geração.
Um grande abraço, fiquem com Deus.